Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio instala CPI para apurar denúncias de maus-tratos e mortes de animais no zoológico. São várias denúncias, né? Então a nossa função aqui é investigar e fiscalizar e chegar a um real resultado se são verídicas ou não. Mulheres voltam a ser lembradas pelo dia 8 de março e são homenageadas com moções no Legislativo Carioca. A valorização da mulher tem que ser sempre, não só no Dia da Mulher, como do ano inteiro. E tem também a primeira reportagem da nova série sobre os 45 anos da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Para a cidade do Rio de Janeiro foi uma maravilha, para a periferia foi um horror. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a terceira CPI instalada este ano no Legislativo Carioca. A comissão presidida pelo vereador Dr. Gilberto tem como objetivo apurar denúncias de maus-tratos contra animais no zoológico. O encontro foi rápido e acalorado. Os vereadores Dr. Marcos Paulo, que fez a proposição, e Dr. Gilberto se candidataram à presidência. Por votação, ficou estabelecido que o parlamentar Dr. Gilberto será o presidente e Rafael Aluzio Freitas o relator. O nosso colega vereador Marcos Paulo recebeu informações de que poderia haver possíveis casos de maus-tratos no zoológico. Em 2016, a prefeitura colocou na praça um edital de concorrência para concessão do zoo. E isso vem se arrastando ao longo desses anos. E hoje as obras estão em andamento. Então a CPI foi instalada com o intuito de verificar possíveis problemas. E é óbvio que agora a gente vai se debruçar sobre esse assunto, porque há o objetivo de que seja entregue para a cidade um parque, né, que vai até, pelo que eu sei, mudar de nome, não vai ser mais zoológico, vai ser chamado, que o que se quer é que não se tenha aquela situação dos animais enjaulados. A CPI pretende investigar a morte de 350 animais e o furto de pelo menos 18, sendo que alguns podem estar em processo de extinção. O zoológico está fechado para obras desde novembro do ano passado. O espaço, administrado pelo grupo Cataratas e que agora se chama Bioparque, tem o objetivo de ser um lugar de visitação e de pesquisas que ajudem na conservação das espécies. São várias denúncias, né? Então a nossa função aqui é investigar e fiscalizar e chegar a um real resultado se são verídicas ou não. Porque quando você oferta uma denúncia e você fala, eu estou denunciando, fica mais fácil da gente conduzir. Agora, quando é uma denúncia anônima, com um sujeito oculto, o trabalho é um pouco maior. Nós temos na mesa, na CPI, um membro que já foi ex-secretário dos Direitos dos Animais, né, que é o Rafael Luiz. Nós temos o presidente da Comissão dos Animais aqui da Câmara. Eu tenho certeza que o trabalho será muito bem realizado e feito com qualidade. A CPI volta a se encontrar no próximo dia 19, quinta-feira. Os parlamentares agendaram uma vistoria ao zoológico. A ideia é fazermos essa primeira vistoria técnica, conversar com alguns responsáveis e na próxima audiência da CPI conseguir ouvir a atual e os ex-gestores do Rio Zoo para que possamos iniciar colher as informações necessárias para que cheguemos ao final de trabalho e consigamos ter o relatório justo. Existe uma denúncia também de maus-tratos dos animais devido ao barulho da obra. Então eu lembro que na minha última visita nós tivemos lá, após a minha indicação, existem microfones em todas as celas, então acredito, as celas, as jaulas, né, o viveiro que seja. Então eu acredito que desde o início da obra isso deve ter sido monitorado. E tem uma quantidade de decibéis que são permitidos ou não de acordo com cada espécie. Então a gente já vai começar a investigar isso, ver qual é hoje o cronograma da obra, como está desde o início, levantar após a presença dos representantes das duas empresas da prefeitura de lá, como que foi feita essa concessão, se o dinheiro foi bem utilizado, se está sendo cumprido todo o organograma da obra. A
As votações da sessão plenária desta quarta-feira tiveram início com os 15 vetos do Poder Executivo que estavam na pauta da ordem do dia. Dos 15 vetos, 8 foram rejeitados e 7 não foram votados. Entre os projetos que tiveram os vetos rejeitados está o projeto de lei de autoria do vereador Leonel Brizola, que tomba como bens de natureza e material da cidade o serviço de táxi amarelinho e a plataforma Táxi Rio. É um aplicativo que fornece uma ferramenta importantíssima para a cidade. Através dele você pode mapear as políticas públicas da cidade, as ruas que estão esburacadas, qual o local de acidente, local de enchente, qual o local que precisa de uma obra prioritária da prefeitura, ou seja, é uma ferramenta importantíssima de política pública da cidade e por isso ele tem que ser público. Durante a sessão, o vereador César Maia solicitou uma atenção maior da mesa diretora em relação ao coronavírus. A gente não pode ser surpreendido. A Câmara de Deputados e o Senado Federal já adotaram medidas especiais para evitar aglomeração, para as sessões não terem uma continuidade direta, enfim. Acho que a nossa Câmara de Deputados, através da nossa liderança, que é a nossa mesa, deveriam ter um plano alternativo no caso de se chegar na proporção que o secretário de Saúde estima aqui no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira também foi realizada uma sessão extraordinária. Na pauta de votação, 7 vetos e um projeto de lei do Poder Executivo. Representantes da categoria dos professores acompanharam a sessão da galeria. Dos 7 vetos apresentados na pauta, 1 foi adiado e 6 foram derrubados pelos parlamentares. Em seguida, foi votado em primeira discussão o projeto de lei do Poder Executivo, que altera a delimitação da área denominada Rio das Pedras, que beneficia professores da rede municipal. Os vereadores discutiram o projeto. Prefeito Crivella não tem nem projeto urbanístico para a cidade e muito menos projeto habitacional para os servidores. O que ele faz é, mais uma vez, tentar retalhar a cidade, mudar o urbanístico lá num pedacinho para beneficiar o mercado imobiliário e, para isso, tem a covardia de usar profissionais de educação virem para cá, que sonham com a sua legítima casa própria, que estão sonhando em ter esse sonho legítimo, mas são trazidos para cá, mas de forma manipulada, para pressionar a gente para votar um projeto que no final interessa ao senhor Carlos Carvalho e a sei lá mais quem. Nós não estaremos votando contra a construção de casas para os senhores e para as senhoras, simplesmente porque ninguém aqui está de fato tratando da construção de casas para os professores e professoras. O líder do governo, Dr. Jairinho, defendeu o projeto. A intenção do Executivo foi que o projeto fosse feito para os professores. Quando foi pleiteado o aumento do gabarito, o prefeito quis que o projeto fosse para os professores e mandou o projeto para a Câmara. Mandou o projeto para a Câmara, aumentando o seu gabarito e aumentando o aproveitamento para que seja feito para os professores. Só que todo projeto que chega na Câmara tem que ser aprimorado. E o projeto, quando chegou na Câmara, foi aprimorado. Ele só vai ser votado em segunda discussão. Vou repetir, só vai ser votado em segunda discussão com a emenda que diz que só serão utilizados os parâmetros urbanísticos dessa lei aquele que for, esse seu terreno for usado para habitação de interesse social. No final da sessão, o projeto foi aprovado em primeira discussão. Vereadores aprovam lei que oferece vagas em creches da rede particular de ensino mediante parceria público-privada. 2 novas CPIs são instaladas na Câmara do Rio para investigar sonegação do Imposto sobre Serviços, o ISS, e para apurar irregularidades no contrato de concessão dos quiosques da Orla Carioca. Mulheres protetoras de animais são homenageadas em palestra. E Câmara do Rio entrega medalha Chiquinha Gonzaga à professora de Educação Física e diretora da campanha de dança Sírios, Roseli de Moura do Amaral, e moção de aplausos e louvor à assistente social, Brenda Santana. Subiu para 13 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.
O governo do estado publicou um decreto emergencial sobre medidas a serem tomadas no combate à doença. A internação compulsória não foi determinada, mas os pacientes precisam seguir uma série de recomendações, como isolamento, quarentena e se submeter a exames médicos. E você vai ver no próximo bloco: mulheres são homenageadas com moções na Câmara do Rio. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. Até 13 de março, procure uma unidade de saúde. Vacine-se contra o sarampo. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. No dia 15 de março, completa 45 anos que a Guanabara e o Rio de Janeiro se uniram em um único estado. A fusão foi sancionada pelo presidente do país, general Ernesto Geisel, e provocou polêmica. Os defensores acreditavam em um desenvolvimento regional e os opositores reclamavam de perdas para a economia da Guanabara, mais rica do que o estado do Rio. Hoje, o Câmara Rio Notícias inicia uma série sobre os 45 anos da fusão. A reportagem é de Vitor Gagliardo. A cidade do Rio de Janeiro é considerada o principal destino turístico do Brasil e de toda a América Latina. É conhecida mundialmente como Cidade Maravilhosa. Título esse respaldado por grandes belezas naturais, como o Pão de Açúcar, por exemplo. Não à toa, parte do município é considerada patrimônio cultural da humanidade e recentemente foi escolhida como a primeira capital mundial da arquitetura. Por trás de toda essa beleza ainda há uma história que gera muitas dúvidas em cariocas e fluminenses. Você sabia que em 1960 foi criado o estado da Guanabara? Para entender essa história, é preciso fazer uma longa volta ao passado. A cidade do Rio de Janeiro foi capital da colônia portuguesa entre 1621 e 1815. Depois foi capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1815 a 1822. Também foi do Império entre 1822 e 1889. Com a proclamação da República, permaneceu com o título até 1960. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. A história muda quando o presidente Juscelino Kubitschek inaugura Brasília no dia 21 de abril de 1960 e transfere a capital do país para lá. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. O Rio de Janeiro se transforma em uma cidade-estado e passa a se chamar Guanabara. Niterói ganha status de capital. Tem aí a questão mais econômica, socioeconômica, quer dizer, impulsionar a região centro-oeste, tentar fazer com que uma região que praticamente ainda estava pouco povoada e tenha ainda pouca importância econômica no país pudesse se integrar às demais regiões, como principalmente a região sul-sudeste, e também tinha a questão de garantir, vamos dizer assim, uma certa neutralidade, um centro político mais neutro. Para a cidade do Rio de Janeiro foi uma maravilha, para a periferia foi um horror. Sintetizando é isso. Ou seja, nós tínhamos um privilégio tributário, tá certo? Mas, por exemplo, Caxias é mais cidade do Rio de Janeiro, talvez, do que Santa Cruz. Não é razoável um camarada que mora na Baixada vem trabalhar no Rio
e todo o imposto que ele gera a partir do trabalho dele, nada poder ser investido onde ele mora. A transferência da capital federal para Brasília e a criação de um novo estado teve grande repercussão na imprensa, mas a população não foi consultada. Não só eu acho que a fusão foi correta, mas eu acho que ela devia ter sido feita em 1960. Por que eu acho isso? Porque a fusão, quando ela foi feita e logo depois veio a crise dos anos 80. Se ela fosse feita em 60, ela teria pego ainda todo um período de crescimento da economia brasileira. A máquina do antigo Estado do Rio, ela era bem melhor em 1960 do que em 74. Na reportagem de amanhã, o repórter Vitor Gagliardo vai mostrar como era o estado da Guanabara antes da fusão. Você não pode perder. E acontece nesta quinta-feira mais uma etapa do treinamento de fiscais da Subsecretaria de Vigilância Sanitária sobre a legislação do tabagismo. A ideia é reforçar o combate à propaganda de cigarros, que mesmo proibida, ainda acontece em pontos de venda. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou o treinamento. A sala de aula estava cheia, olhos atentos às explicações dos palestrantes. Todos os alunos são agentes da vigilância sanitária que estão recebendo capacitação para atuar numa luta antiga contra a indústria do tabagismo. A vigilância sanitária, na verdade, sempre atuou desde no ano de 2000, a gente já está atuando no ambiente livre, coletivo, a proibição do fumo em ambiente fechado, ambiente coletivo fechado. Só que com as novas regulamentações que surgiram, que no fato é a RDC 213 que fala da questão da propaganda, ela está regulamentando a propaganda, que ela entrou, alguns itens dela entrou em vigor em 2018, nós recomeçamos a capacitação dos nossos técnicos, justamente voltada para essa questão da propaganda. A vigilância sanitária tem buscado reforço em outros órgãos públicos para coibir o estímulo do consumo de outros tipos de fumo, como, por exemplo, cigarro eletrônico e o narguilé, cada vez mais comum entre os jovens. Esses novos produtos, como o narguilé, os cigarros eletrônicos, que estão sendo extremamente consumidos, principalmente por população mais jovem, e isso também é proibido. Tem que deixar bem claro que, embora eles falem, não tem tabaco, mas é um produto fumígeno que é proibido em ambiente coletivo fechado, pode ser derivado ou não de tabaco. Então, qualquer dispositivo que produza fumaça, é proibido dentro do ambiente coletivo fechado. E embora a indústria fale que não tem tabaco, mas tem outros produtos que também são cancerígenos, como propileno glicol, entre outras coisas que possam ter ali naquela mistura para ser queimada. A iniciativa acontece numa parceria entre a Anvisa e a Vigilância Sanitária através da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo maior da capacitação não foi nem uma capacitação clássica, mas sim uma sensibilização das equipes da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, que já são muito conhecidas pela capacidade técnica deles, mas justamente de incorporar as questões de tabaco à rotina deles e de que eles consigam também traduzir isso na redução do tabagismo e também na exposição das pessoas à fumaça tóxica do cigarro e de outros produtos de tabaco. Em 2018, o Brasil foi o segundo país a receber o prêmio da Organização Mundial de Saúde por atingir objetivos do século no combate ao tabagismo. Todos os entes da saúde, principalmente as vigilâncias sanitárias do Estado e municipais, elas foram primordiais, assim como o Instituto Nacional do Câncer, foram primordiais para mudar o que era um hábito há 20, 30 anos atrás, em que 1 em cada 3 brasileiros fumava, e hoje, basicamente, 1 em cada 10 brasileiros fuma. Então, passou de um hábito que era glamorizado para hoje algo que a sociedade entende que faz mal e não é correto e que aquilo vai trazer malefício não só à pessoa, mas como aos familiares e à população. A legislação que restringe o fumo em ambientes fechados completou 10 anos. A cidade foi uma das primeiras a ter ambientes livres do fumo. O que se espera é que o Rio seja referência novamente na proibição de propagandas nos pontos de vendas de cigarros.
Desde 2011, e foi regulamentado no finalzinho de 2018, acabou. Assim, a indústria não pode mais fazer promoção de seus produtos no ponto de venda. E é exatamente isso que a gente está fazendo hoje. A gente está atualizando os fiscais quanto à nova legislação, para eles saberem que, por exemplo, aquele cartaz colorido, com aquele maço de mentira, que é tudo para chamar atenção, isso tudo é proibido. E, na verdade, nem os comerciantes sabem disso, e o que é danado é que a indústria sabe. Então, a própria indústria está fornecendo propaganda irregular para os comerciantes. Então, ela está colocando em risco que os comerciantes sejam multados, ou chamados de atenção, enfim, autuados, e ela mesma fornece, junto com seus produtos, uma propaganda irregular. E continuam na Câmara do Rio as homenagens pelo dia 8 de março. Desta vez, cerca de 30 mulheres que atuam em diferentes áreas receberam moções durante solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Professoras, policiais militares e civis, bombeiros, assistentes sociais, escritoras, profissionais de saúde, da iniciativa privada e voluntárias religiosas receberam homenagens pelo Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, comemorado em 8 de março. A iniciativa da vereadora Fátima da Solidariedade é de valorizar as mulheres para além da data comemorativa. Estou muito feliz de ter conseguido reunir essas mulheres incríveis da Ilha do Governador e da cidade do Rio de Janeiro. Fizemos isso com muito carinho, porque a valorização da mulher tem que ser sempre, não só no Dia da Mulher, como do ano inteiro, né? São as mulheres incríveis da saúde, da polícia militar, do corpo de bombeiro, da educação. Foi um conjunto de pessoas, de personalidades. Cerca de 30 mulheres que atuam em diferentes áreas foram celebradas nesta quarta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. Como Deise, especialista em segurança da aviação civil. Sequestro de aeronaves, alarmes de bomba, mas comecei recepcionista na Rio Sul Táxi Aéreo em 74, depois fui para a VASP, trabalhei na VASP, fui uma das primeiras mulheres gerente de aeroporto e com isso fui crescendo. E nunca acreditei no preconceito, acreditei sim, que fui inspiração para muitas outras mulheres e contei com a admiração de muitos homens também. Além de ser profissional da aviação, também mãe, dona de casa, parceira, amiga e amante. Outro exemplo é Dona Cariri, que dedica a vida a trabalhar voluntariamente no acolhimento de pessoas indígenas. Isso é nos anos 50. Eu tinha o quê? Eu estava com 27 anos, vou fazer 85 agora, dia 18 de março. O coro musical da casa abriu e encerrou as atividades. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.